Voltando agora, vamos tratar, encerramos o último bloco falando de provas ilícitas, agora vamos tratar uma parte da matéria, dos incisos do artigo 5º, que trata de matéria penal, ok? Vamos tratar uma matéria de segurança em matéria penal. Ponto 31, segurança em matéria penal, e a gente vai ter alguns subitens que vão tratar especificamente sobre matéria penal, beleza? Vamos lá? Primeiro, vamos falar sobre regras da prisão antes da sentença, tá? Vamos fazer o que a Constituição nos traz de proteção sobre regras antes da sentença. Só alerto que agora a gente vai dar uma alternada nos incisos, tá? A gente vai alternar alguns incisos, então não vou estar seguindo aquela regra que a gente estava fazendo, mas eu vou bater todos os incisos. Depois você vai conferir lá em amarelo, vai grifando a sua Constituição, eu vou grifando a minha aqui, e ao final a gente vai bater e falar, pronto, fechamos todos os incisos da Constituição Federal. Beleza? Do artigo 5º. Primeiro ponto, vamos falar sobre identificação criminal. A nossa Constituição fala o seguinte, no 58, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Ponto, para lá. Então, quem tem carteira de identidade, carteira de motorista, se eu tenho ela, eu não vou ser submetido à identificação criminal. Essa é a regra. O que é identificação criminal? Datiloscópica. Toca piano, lembra disso? Toca piano? Datiloscópica, ok? Eu não vou ser submetido à identificação datiloscópica. Mas a Constituição ressalva, faz um salvo, vírgula, salvo nas hipóteses previstas em lei. E a lei é essa daqui, 12.037 de 2009, que fala sobre lei de identificação criminal, tá? Professor, então me diga, você pode me dizer qual a hipótese onde eu, mesmo com a identidade, eu serei submetido à identificação datiloscópica? Esse dia o aluno falou, professor, cara, eu fui a uma situação da Maria da Penha aqui e o cara me mandou tocar piano. Eu falei, por quê? Você não mostrou sua identidade? Mostrei, professor, minha identidade, só que ela estava muito velha, não estava para identificar certinho, só estava com ela, não estava com a carteira de motorista, e ela estava muito velha, parará. Fechou. Se ele não consegue identificar realmente aquela sua carteira, se não consegue identificar a carteira, se não dá para fazer realmente essa identificação visual, ele pode fazer datiloscópica. Professor, se eu tiver alguma passagem sobre... Aí você não vai ser meu aluno, mas tudo bem, né? Mas pode ser que esse dia eu dei aula no presídio pessoal, né? Esse dia eu dei aula no presídio de... Um curso de... Aqui no Mato Grosso, era um presídio militar, e eu dei aula para os caras de... Talvez tenha assistido essa aula, né? Assistindo a aula, fizemos uma aula sobre... Eles estavam fazendo curso de pós-graduação em gestão pública. Gestão pública pós-graduação, beleza? Crime militar. Mas tudo bem. Beleza? Vamos lá. E aí, nesse caso, eu estava falando da gestão pública, acabei esquecendo, mas se eu tenho passagens criminais de falsificação do documento, não tem como, eu vou ter que fazer. Olha só, o artigo 3º dessa lei aqui, ó, a 37 de 2009, 12.037 de 2009, ela traz algumas situações onde eu posso fazer a identificação criminal, mesmo que você tenha a identificação civil. Olha só, vamos lá. Primeiro ele fala, embora apresentar o documento de identificação, poderá ocorrer a criminal. Quando? O documento apresentar rasura ou tiver indícios de falsificação. 2. O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. 3. O indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si. 4. A investigação criminal for essencial às investigações policiais. Tá, segundo despacho pau. 5. Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. 6. O atestado de conservação ou distância temporal da localidade da expedição do documento apresentado impossibilita a completa identificação dos caracteres essenciais. As cópias do documento tarará. Entendeu? Então, nesses casos, realmente, a autoridade policial identificou uma dessas hipóteses, ele poderá determinar que a pessoa faça a identificação datiloscópica. Vamos fazer a questão? De acordo com a Constituição Federal, o civilmente identificado. A. Em hipótese nenhuma será submetido à identificação criminal. B. Não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. E aí? Certo ou errado? Gente, você percebeu que nas provas de constitucional é legislação fria, né? Gente, vou te falar, até para a prova de juiz cai assim, viu? Até a prova de nível maior cai. Professor, letra fria? Letra fria. O examinador, primeiro de tudo, fala, você leu a Constituição? Li, então vem fazer a prova.
ok? Por isso é importante a gente estar concentrado mesmo, fazer a leitura da Constituição. Com a aula é muito bom, porque a aula a gente vai dando as dicas, vai firmando, vai marcando as palavras-chave e você vai desenvolvendo seu raciocínio. E você vai pegando perfil, como é que a prova cobra, né? C. Será submetido à identificação criminal se houver praticado crime hediondo. Não existe isso. Ok? E pode levar solicitado pelo Ministério Público. Ok? Será submetido à identificação somente com autorização. Isso aqui é perigosa. O estudante pode confundir. Né? Não tem nada disso não, tá, gente? Próxima. De acordo com a Constituição Federal, o civilmente identificado, em hipótese nenhuma, será submetido à identificação criminal, não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses em lei. É isso aí. Repetiu a questão? É tão similar? Não, foi universo também, em 2010. Olha só. Vê como banco de questão, né? O banco de questão dela tinha a mesma questão, olha lá. Não será submetido, foi universo, foi em 2015, papilocopista, né? Aí depois, ó, não será submetido... Igualzinho, idêntica a questão, só que ele usou para uma outra prova. 2010. Essa aqui 2010, essa aqui 2015. Bacana. Beleza. Vamos lá. 2018. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo, após decisão do Tribunal Superior, após trânsito julgado, em caso de decisão de órgão judicial, após trânsito julgado de decisão administrativa, nas hipóteses previstas em lei. Veja, letra fria, sem mistério nenhuma, ok? Beleza. Identificação criminal, alguma dúvida? Beleza. Maravilha. Prisão cautelar, vamos avançar. Prisão cautelar, vamos lá. Nós já falamos sobre ela, né? Nós falamos sobre direito de ir e vir. Lembra disso? Vamos lembrar de cabeça? As prisões cautelares são duas espécies. Flagrante delito e ordem escrita. Ordem escrita tem ordem escrita tem duas espécies, na verdade, ordem escrita. Prisão temporária e prisão o quê? Fala. Preventiva. Muito bem. Prisão cautelar, duas espécies. Prisão em flagrante delito ou ordem escrita. Ordem escrita, duas espécies. Prisão temporária ou prisão preventiva. Beleza. Tem alguma exceção onde a pessoa nem precisa estar em flagrante. E nem precisa ter ordem escrita para ser preso? Tem. Quem é? Militar. Em quais situações? O crime propriamente militar e as transgressões militares. Lembra disso? Nós cansamos de falar na aula passada. Nós falamos sobre impropriamente, cai muito em prova colocar impropriamente militar, tá? Nós trabalhamos isso no direito de ir e vir. Mas eu volto, agora estamos falando disso daqui, reforçando, vamos fazer a questão. Vamos direto na questão, vamos lá. Nós temos a Constituição Federal de 88, quanto à prisão, é correto afirmar que ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Certo ou errado, certinho, tá? O examinador não quis se complicar, colocou o que está na lei. Próximo. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Lembra? Tem que ser fundamentada e tem que ter autoridade competente, tá? E tem que ser judiciária. Salvo apenas nos casos de crime, nos casos de crime propriamente militar. Para lá. Só no crime militar e nas transgressões militares também não tem punição? Tem, né? Então tá errado, ok? Beleza? Lembra que não é só nesse caso. Tem dois casos. Transgressão militar e crime militar propriamente militar. Crime propriamente militar. Próximo. Fechamos. Curtinho, mas deixa eu falar sobre a comunicação da prisão cautelar. Eu tenho que comunicar. Tem que ser um aviso, ok? O 57 fala assim: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente a quem? Juiz competente, família do preso ou pessoa por ele indicada, ok? Houve a prisão de uma pessoa, estou falando qualquer uma, temporária, preventiva, flagrante, normalmente, a temporária e a preventiva não tem como, pelo fato de que o juiz que determina a ordem, então ele já sabe disso, ok? Mas a comunicação depois dada ao juiz, se ele já tiver conhecimento, no flagrante, por exemplo, eu tenho que mandar para o juiz. Manda para a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Normalmente o cara vai chamar o advogado. Se for temporária ou preventiva, o juiz já sabe. Mas assim mesmo eu tenho que comunicar a família do preso a prisão dele e a pessoa por ele indicada, ok? Bacana? Então a comunicação é imediata. A lavratura do auto de prisão flagrante,
O auto de prisão em flagrante lavrado, eu remeto para o juiz em 24 horas. Mas a comunicação da prisão é o quê? Imediata. Não confunda isso. Não confunda isso. A comunicação da prisão é imediata. O envio do auto de prisão em flagrante ao juiz, já lavrado pela autoridade policial, é em 24 horas. O professor não está aqui, mas está no Código de Processo Penal e o examinador adora misturar isso. Ok? Adoro misturar isso. Olha só o 306 do CPP. A prisão de qualquer pessoa aí do local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz. Repetiu o que está na Constituição. Ao Ministério Público, só acrescentou aqui ao Ministério Público, e lá na Constituição não tem, aqui tem Ministério Público, a família do preso e a pessoa por ele indicada. Ok? Aqui eu acrescentei o Ministério Público. Em até 24 horas, após realizada a prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Tá? Então, o auto de prisão em flagrante eu remeto para o juiz em 24 horas. A comunicação da prisão é o quê? Imediata. Ok? Não vai errar? Não vai errar? Beleza? Acaso o autuado não informe o nome do seu advogado, a cópia integral para a Defensoria Pública. No mesmo prazo será emprego ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome dos condutores e das testemunhas. Isso aqui é matéria mais processual. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Pessoal penal, não vamos entrar em profundidade, mas eu trago aqui porque o aluno fica meio vendido. Professor, mas eu ouvi falar numa prova lá, manteve 24 horas, mesmo eu estou fazendo TRT, mas e aí? Fique tranquilo, tá? Já estou dizendo para você. Qualquer prova, a comunicação que a Constituição fala é a comunicação da prisão, que é imediata, ok? Ok? A comunicação do flagrante já lavrado é em 24 horas, beleza? Não é a questão? Vamos fazer a questão? Olha lá. 2016, titular de cartório. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público. Ele está usando o Código de Processo Penal aqui. Não está errado, viu? Não está errado. Não está errado. Se não tiver o Ministério Público é porque ele está usando a Constituição, também não está errada. Ok? Fique tranquilo com isso. Não fique cismado com isso. E a família do preso ou a pessoa por ele indicada. E em até 24 horas, após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado informe o nome do seu advogado, cópia, ele juntou aqui as duas hipóteses de envio e o 24 horas de flagrante. Tá certo. Tá certo. Beleza? Essa aqui é uma questão mais processual penal. Ok? Mais processual penal. Vamos jogar uma questão constitucional que nos interessa? 2. Nos termos do artigo 5º da Constituição Federal de 88, é correto o que se afirma. Em a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre, serão comunicados em 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Vamos de novo. Ele está falando o quê? Envio de auto ou comunicação? Comunicação. Comunicação é imediato ou em 24 horas? Fala com força. Imediata. Isso, fala mesmo aí. Vamos falar que você tá ficando louco, mas normal, viu? O estudante fica meio louco mesmo, tanto estudar. Tá? Mas só que... Aí você passa um pouquinho depois que passar para fazer o psicotécnico aí, né? Para não ficar louco. Beleza? Beleza? Fala beleza. Beleza. Isso aí. Juiz competente. Isso aqui tá errado, pô. Tá? Tá errado que a comunicação é o quê? Fala rápido. Imediata. Terceira questão. Com relação aos direitos e garantias fundamentais ao cidadão, considera-se como correta a afirmação de que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente. E a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Certo ou errado? Certo. Bacana?
Fechamos essa parte? Comunicação? Muito bem, não confunda. Comunicação imediata, remessa do auto de prisão em flagrante, 24 horas. Princípio da não autoincriminação, né? Prisão da não autoincriminação. O princípio da pessoa não pode fazer prova contra si mesmo. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo assegurada assistência à família e de advogado. Viu, gente? Cuidado, tá? Lhe é conferido o direito a assegurado a assistência da família dele e de advogado, viu, gente? E de advogado, tá? Grifa aqui. Eu já vi aluno errar isso aqui, pensando, não tem direito de advogado. Tem direito de advogado, tá? Advogado público, se não tiver como pagar, ou privado. Beleza? Posicionamento do STF quanto a isso. A despeito da redação do disposto constitucional, o titular do direito ao silêncio atinge qualquer pessoa que esteja na condição de testemunha, indiciado ou réu, cabendo à autoridade responsável o dever de informar. O direito de silêncio, tá? A testemunha foi chamada para poder falar. Se ela não fala, ela sofre o crime de falso testemunho. Mas quando? Deixa eu explicar o que o Supremo quis dizer. A testemunha vai falar um caso. E se ela falar, ela fala, puta, se eu falar isso aqui, vai me comprometer. Excelências, quanto a isso eu vou ficar calado. Por quê? Eu tenho direito de ficar em silêncio. Aí, ela pode alegar. Mas porque como testemunha, tem que testemunhar o fato que ela ouviu. Se ela não faz, não testemunha, ela comete o crime de falso testemunho. Mas se tiver uma informação que vale prejudicar, ela pode levantar o braço e falar, excelência, quanto a isso eu não vou falar. Ok? Indiciado na delegacia, o cara pode entrar na delegacia, ele pode passar o processo inteiro mudo e calado, sair mudo. Passar o processo inteiro mudo e calado, né? Como foi o Bruno lá, o Bruno do crime da Elisa Samudio, ele passou o processo inteiro, na dele, não falou nada. Nesse caso, só um depoimento dele lá. Então, mais ou menos assim, na verdade ele falou no depoimento dele, então realmente não passou totalmente mudo e calado. Mas ele podia fazer? Podia. Tranquilamente. O direito a silêncio é pleno, ele não é obrigado. Mesmo se ele falar, e tudo que ele falar não será usado contra ele, viu, gente? A gente não utiliza a premissa americana. Na americana tem um aviso de Miranda. Aviso de Miranda é quando a pessoa é presa. Por que falar Miranda? Porque teve um caso. Foi a Miranda contra o Arizona, o estado do Arizona, só me engano. Onde essa Miranda, ela foi presa, só que não foi lido a ela os direitos constitucionais dela. Aquele que você assiste no filme. Você tem direito de ficar calado. Tudo que você usar, tudo que você falar poderá ser usado contra você no tribunal. Tem direito de advogado. Vou ler seus direitos. O Brasil não tem isso, tá, gente? O Brasil não tem aviso de Miranda. E nesse caso, ela houve o aviso de Miranda, ela foi, digamos assim, a prova foi considerada ilícita, a prisão foi considerada ilícita. No Brasil, a gente não tem o aviso de Miranda. Não é obrigado a aprender e ler os direitos do cara. Mas ele tem que saber os direitos constitucionais, por exemplo, por tempo do interrogatório. No interrogatório da delegacia, o delegado tem que falar, parceiro, você tem direito de ficar quieto. Você quer ficar quieto? Pode fazer silêncio. Se você falar alguma coisa, não será usado contra você. Pode ficar tranquilo. Ok? Beleza? Deve ser assegurada perante todos os órgãos públicos, independentemente ou em uma comissão parlamentar de inquérito. Ele pode fazer o direito de silêncio até numa CPI, tranquilo. Até no âmbito administrativo, durante o PAD, ele pode fazer... Pode, gente. Aqui é amplo. Tá? A falta dessa advertência e da sua documentação formal, no momento adequado, gera nulidade das informações autocriminatórias, assim como das provas delas derivadas, ok? É prova ilícita se a pessoa for omitir o conhecimento que ela tem o direito ao silêncio, beleza? No ministro Sepúlveda pertence, né, um julgamento já um pouco antigo, a opção pela intervenção ativa implica a abdicação do direito de manter-se calado e das consequências da falta de informação oportuna a respeito. Se ele optar por falar, se o cara optar, ele começa a falar, então, nesse caso, quer dizer que ele abdicou do direito ao silêncio. Ok? E aí não há nulidade. Se ele ficar na dele e forçar ele a falar, é uma coisa. Agora, ele começou a falar porque ele quis, aí não tem nulidade, tá? Isso é um entendimento antigo. No âmbito da proteção do direito ao silêncio, não está compreendido o direito de falsear a verdade. Claro, quanto à identificação pessoal, restando identificado o crime de falsa identidade, quando o agente, ao ser preso, identifica-se como um nome falso, com o objetivo de esconder seus maus antecedentes. Isso aqui tem até uma súmula do STJ sobre isso, tá? Não está aqui, mas tem uma súmula do STJ que fala, se o cara, na delegacia, na justiça, se ele é Pedro, ele fala que é Mané da Silva, e compromete a vida do Mané da Silva realmente, que é uma pessoa idônea, ele começa a falsa identidade.
Se ele fazer a mesma coisa na delegacia, ele fala que é Pedro, mas ele é Mané, ele comete o crime de falsa identidade. Eu posso ter o direito ao silêncio. Eu posso ter o direito de mentir na audiência, o criminoso tem o direito de mentir? Tem o direito de mentir, viu, gente? Na justiça ou na delegacia, o cara pode mentir. Não existe no Brasil o crime de perjúrio, não existe no Brasil. O cara pode mentir, só que não é bagunçado. Se ele mentir, por exemplo, da sua identidade, ele pode responder pelo crime? Pode. Se ele mentir e fala que uma outra pessoa cometeu e não foi ele, indica, ele fala de forma caluniosa que outra pessoa cometeu o crime, ele pode cometer denunciação caluniosa dessa outra pessoa. Não só calúnia. Se ele moveu o Estado, denunciação caluniosa. Moveu um inquérito policial contra aquela pessoa, denunciação caluniosa ou calúnia, se for o caso, se não tiver essa movimentação do Estado. Entendemos isso? Então o cara pode mentir, mas se ele mentir e isso tiver consequências, ele poderá responder por essas consequências. Beleza. Vamos fazer questão? Vamos fazer questão? Vamos lá. Questão. Nos termos da Constituição Federal de 88, quanto à prisão, é correto afirmar que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e, mediante pagamento, a presença do advogado. Aí não tem, né, gente? A Constituição não fala de pagamento para advogado nesse caso, tá? Tá errado a questão. Acrescentou uma informação que não existe. O examinador adora fazer isso. Próxima questão. O preso será informado de seus direitos, entre os quais... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. O de permanecer calado, sendo ele assegurado apenas a assistência à saúde. Não, o preso tem assistência à saúde, ele tem assistência à segurança dele, ele tem outras assistências que trata na lei de execuções penais, tá? Religiosa, não está só nisso, tá errada a questão que limitou. Bem que, na verdade, nem tratava muito do assunto que nós estamos falando aqui. Mas, beleza, a gente conseguiu matar. Vamos evoluir? Vamos evoluir? Vamos lá, vamos falar sobre direito à identificação, prisão ou interrogatório. Veja, o preso tem o direito à identificação do responsável por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Nós já lemos lá atrás. Em 24 horas, o preso vai ter direito a receber a chamada nota de culpa. A nota de culpa, ele vai saber quem foi o cara que fez a prisão dela, o policial, ou dele. Quem foi as testemunhas que fizeram o depoimento lá? E qual o crime que ele cometeu? Veja, ele tem um direito constitucional. Gente, a nossa Constituição, ela quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática, né? Tá? Porque ela aplica todos os dogmas inerentes no momento da sua criação. Em 88, o Brasil estava passando por um momento de redemocratização, não era isso? Um momento de redemocratização. Então, nesse caso, era a ideia de tirar aquele período negro da história da nossa Constituição. Então, uma pessoa, antes de 88, na época da ditadura militar, o cara era preso, o cara não sabia para onde estava indo, não sabia quem estava interrogando ele, não sabia por que crime estava cometendo, o cara tomava porrada. Então, para evitar isso, a nossa Constituição, já no artigo 5º, fala assim, olha, o cara tem direito a saber quem fez a prisão dele. Tem direito a saber quem são responsáveis pelo interrogatório policial. Prisão e pelo interrogatório policial para evitar essas visões da ditadura militar. Ponto. Entendemos isso? Comentário. Atual. Tem que olhar esse inciso um pouco mais relativizado hoje pela alta criminalidade, né? Nós sabemos que o índice de morte dos nossos policiais no Brasil é gigantesco. É gigantesco. Comparado aos outros países, morre muito policial no Brasil. Morre muito.
E a criminalidade tem o respaldo para saber quem fez a prisão, quem fez o interrogatório. O cara sabe o nome do cara. E quando você tem a situação de vingança, o cara vai achar o policial. E vai matar o policial. Nesse contexto, professor, esse inciso aqui não poderia ser retirado da Constituição? Você vai me perguntar isso. E eu vou te dizer que não. Eu não posso ter uma Constituição que possa abolir cláusula pétrea. O artigo 5º está dentro, o inciso 69 está dentro da Constituição Federal. 64, isso, 59. Esse inciso está dentro do artigo 5º da Constituição. E o artigo 5º é cláusula pétrea, direito individual e coletivo. Está protegido pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, inciso 4. E aí, professor, como que eu faço? Eu não consigo mudar por uma emenda constitucional. Não consigo mudar. Tá? Não consigo. Então eu vou ter que fazer uma nova Constituição, mas nem com uma nova Constituição eu posso fazer. Porque é um direito que não pode retroagir. É um direito adquirido, não posso retroagir, só posso evoluir. Então hoje, realmente, para poder contextualizar isso, fica complicado. Fica complicado. Beleza? Esse é meu comentário, fecha. Volta para a nossa matéria. Vamos resolver a questão. Vamos lá. Primeira questão. O preso não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, assegurando-se a este a proteção necessária. A proteção a estes, né, é o ideal, mas não é. Está errado, ok? Beleza? Nós temos o artigo 5º da Constituição Federal, de 88, é correto o que se afirma em: o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Certinho, redondinho, bacana. Evoluindo, vamos falar de relaxamento de prisão ilegal. Vamos lá. Nós já falamos sobre prisão, falamos sobre prisões. Prisão ilegal tem que ser relaxada. Grava isso. Falou prisão ilegal, decora. A prisão ela tem que ser o quê? Relaxada. Falou prisão ilegal e ela tem que ser o quê? Imediatamente relaxada. Quem vê isso? O juiz na audiência de custódia. Quando é realizada a audiência de custódia, que ela foi implementada por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, observando um Tratado Internacional do Brasil, que é o Pacto São José da Costa Rica, que o preso tem que ser apresentado de forma imediata à autoridade judicial, implementou a audiência de custódia, que analisa apenas a prisão. A audiência de custódia não vê se o cara... eu matei, quero matar de novo. Essa confissão não é válida. Se ele falar isso na audiência de custódia, não é válida. Mas se ele falar, o policial me bateu, aí essa informação é válida. Pode processar o policial. Ok? A audiência de custódia é muito criticada, mas ela vem para proteger, digamos assim, o preso, a pessoa humana, para que seja apresentado diretamente a uma autoridade judicial. Bacana. Nesse contexto, se o juiz identificar que a prisão estava fora do flagrante e o cara foi preso em flagrante de delito, a prova é ilegal. Não está no 302 do Código de Processo Penal, não é flagrante. Ou a prisão temporária ou a preventiva está fora do que é determinado pela ordem. A ordem judicial está incorreta. Ele pode determinar o quê? O relaxamento do cidadão de forma imediata. Prisão ilegal não é revogada, é relaxada. Prisão ilegal não é revogada, é relaxada. Prisão ilegal não é revogada, é o quê? Relaxada. Daqui 24 horas? Não, imediato. Daqui 24 horas? Não, imediato. Pelo delegado? Não, juiz. Pelo delegado? Não, juiz. Beleza? Evoluindo. Preocupado em proteger direitos fundamentais básicos, especialmente a liberdade de locomoção, o Constituinte estabeleceu uma série de dispositivos com a finalidade de impedir prisões ilegais ou arbitrárias. Inciso tais: a garantia constitucional voltada a assegurar a liberdade individual de locomoção contra qualquer ilegalidade ou abuso de poder é o habeas corpus. Óbvio, tá? Nós já falamos sobre direito de locomoção lá atrás, agora só fechamos essa ideia de direito de locomoção. Prisão ilegal, relaxada, é a autoridade judicial que o faz. Questão. Vamos lá. Dispõe a Constituição Federal, nos títulos dos direitos e garantias fundamentais, que a prisão ilegal será imediatamente, letra A, revogada, está fora. Letra B, substituída por fiança. Não, gente. Prisão ilegal não tem como ser substituída por fiança. Se a prisão é legal, se o crime possibilitar a fiança, aí tudo bem, mas não é o caso. Relaxada pela autoridade judiciária, letra C é a correta. Letra D, substituída por monitoramento eletrônico. Não, se é ilegal, corta.
corta o cara fora e solta ele, relaxada. 2. A prisão ilegal será imediatamente revogada. Não, não é revogada. É o quê? Relaxada, professor. Tá fora. Tá fora, tá errada. Próxima questão. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Perfeito, professor. Vamos continuar? Sendo certo ainda que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. A gente não estudou essa parte final, mas tá certo, tá? Se é possível liberdade provisória, solta o cara e manda ele pagar a prisão, a fiança, ou se for automática, solta ele. Não tem como. Certo? E agora sim, vamos falar sobre liberdade provisória. Fala assim, a norma constitucional 58, 56. Já perdi a contagem, esses romanos me quebram. Vamos lá. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Vamos lá. Primeiro de tudo, existem alguns crimes que são inafiançáveis. Esses crimes não cabem fiança. Quais são os crimes inafiançáveis? Faz uma setinha assim, ó, coloca aí 3T, H e o Raga. Raga. Coloca aí. 3TH. Tortura, tráfico e terrorismo. Eu lembro que tá dando uma aula, né? Eu falei assim, vamos lá, gente, fala aí pra mim 3 crimes que são terríveis e começam com T. Aí eu falei, aí um gritou, tortura. Aí um gritou, estrupo! Hã? Eu tô na aula. Ele, estrupo! Falou, jumento. Começa com T. Não, tem T no meio, professor. Não, jumento. Como é? Ok. Mas ele acertou por tabela, que crime inafiançável, né? Os inafiançáveis são o 3TH e o H é o hediondos. Os hediondos. E o estupro é hediondo. Ele acertou por tabela, tá? Tudo bem? Raga, racismo. Ação de grupos armados contra a democracia. Vamos lá. Então essa galera tudo é inafiançável. 3T, tortura, tráfico e terrorismo. H, hediondos. Racismo, ação de grupos armados. Toda essa galera são inafiançáveis. Esses crimes não cabem fiança. Só um detalhe. Recentemente, o crime a 8072/90, que trata de crimes hediondos, ela trouxe o artigo 16 da Lei de Estatuto do Desarmamento, porte ilegal de arma de fogo de uso exclusivo das Forças Armadas, hoje é considerado crime inafiançável, tá? Então, se eu pego um cidadão, um deputado federal, se ele tiver com uma pistola... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. E a pessoa estiver raspada, já é considerado 16 e é inafiançável, ele pode ser preso. Porque o deputado federal, ele não pode ser preso em regra. Só em casos flagrantes de crime inafiançável. E essa é uma hipótese, ok? Então eu tenho a liberdade provisória. Se não cabe fiança, então não tem como ter liberdade provisória com fiança, ok? Ok? Se o crime
não cabe fiança, é inafiançável, eu não posso conseguir para ele uma liberdade provisória com fiança. Porque ele é inafiançável. Mas esses caras aqui podem pedir a outra espécie de liberdade provisória, que é uma liberdade provisória sem fiança. Ok, gente? A liberdade provisória são duas espécies. A fiança, ou com fiança, paga para sair, ou sem fiança. Ok? A sem fiança são hipóteses que a lei estabelece. Algumas hipóteses, por exemplo, crimes de menor potencial ofensivo, que vão para o juizado especial, não precisa de fiança. O crime é inafiançável, abaixo de 2 anos. Por regra, inafiançável. Abaixo de 2 anos, nem fiança o cara tem que pagar, não precisa pagar nada. Ok? Abaixo de 2 anos, uma situação de juizado especial, o cara tem que ser liberado. Tem que ser liberado. Uma liberdade provisória sem fiança. Não precisa pagar nada. Agora, crimes, digamos assim, crimes que ultrapassam de 2 a 4 anos, digamos assim. É bem que até 4 anos o delegado de polícia pode habilitar fiança. Mas crimes de menor potencial ofensivo, que cabem à liberdade provisória sem fiança, o cara é solto, não paga nada. Agora tem que pagar. Se for até 4 anos, quem estabelece a fiança? O delegado pode estabelecer. De 4 anos para frente, quem estabelece? Só o juiz. Tem uma exceção? Isso tem. Lá na Maria da Penha, artigo 24A, salvo engano. Se o cara desobedece uma medida protetiva, o crime é abaixo de 4 anos, mas o delegado não pode arbitrar, só o juiz. Anotou? Vamos fechar aqui? Liberdade provisória. Liberdade provisória, ninguém será levado à prisão, nela mantido quando a lei demitir liberdade provisória. Beleza. Com ou sem fiança. Professor, tem alguns crimes que são inafiançáveis? Tem. Tortura, tráfico, terrorismo, hediondo, racismo, ação de grupos armados. Esses aqui não têm direito à chamada liberdade provisória com fiança, porque são inafiançáveis. Mas eles podem tentar entrar nos requisitos da sem fiança? Podem. Pode pedir. Pode pedir nas chamadas sem fiança, ele que se comprovar as hipóteses que não estejam presentes na prisão preventiva. Por exemplo, ele tem bons antecedentes, tem residência fixa, não vai matar ninguém, e aí pede para o juiz pode conceder. A liberdade provisória sem fiança são hipóteses estabelecidas na lei. Por exemplo, algumas hipóteses de crimes de juizado especial, que não ultrapassam 2 anos. Vai ser automaticamente, o cara vai ser livre, em algumas hipóteses. Ok? Quem estabelece a fiança? Agora eu já estou aprofundando um pouco mais na matéria. Tá? Não precisa saber, estou aprofundando só para você saber. Quem aplica a fiança? O delegado de polícia até 4 anos. Acima de 4 anos, a pena for acima de 4 anos, o juiz. Tem alguma situação onde o juiz aplica do início ao fim, ou seja, mesmo que seja abaixo de 4 anos, não vai ser o delegado e sim o juiz? Sim. Desobediência de medida protetiva, lá da Maria da Penha, artigo 24A, salvo engano, que é aí o juiz que determina ali. Beleza? Maravilha. Deixa eu falar de ação penal subsidiária da pública, beleza? Ação penal subsidiária da pública. Vamos aqui. Ação penal subsidiária, ação penal privada subsidiária da pública. Deixa eu desenhar para você entender. Chegaram para o promotor de justiça, o inquérito policial, ele tem um prazo de 5 dias ou 15 dias para denunciar o réu. Ok? Ele tem um prazo. Se o cara estiver preso, o promotor tem um prazo de 5 dias para poder ofertar a chamada denúncia. Se ele estiver solto, o prazo é de 15 dias para ele poder fazer a denúncia, ok? Nesse prazo, então, quem pode denunciar a denúncia é o pedido inicial de condenação do cara para o processo. Eu vou denunciar para o juiz. Juiz, eu quero que esse cara seja condenado. Então, nas ações penais públicas, ação penal pública, quem manda é o promotor de justiça. Ação penal pública, Ministério Público. Ação penal pública, chama seu irmão aí. Chama seu irmão. Chama ele aí. Chama aí. Seu irmão, chama seu marido, não. Chama seu irmão, senão vai dar treta. Chama ele, seu irmão e fala assim, fala bem pertinho. Ação penal pública, Ministério Público. Fala pra ele aí. Vê que vai virar. Ação penal pública, Ministério Público. Dá uma cuspada, é isso. Ação penal pública, Ministério Público. Grava isso. Então, na ação penal pública, Ministério Público, quem tem para propor a denúncia
que é o pedido inicial de condenação, é o promotor de justiça. Se o cara estiver preso, ele tem um prazo de 5 dias. Se o cara estiver solto, tem 15 dias para poder fazer a denúncia. Assim que chegou para ele o inquérito policial. Ou informações necessárias para poder propor a denúncia. Perfeito? Denúncia. Bacana. Professor, imaginamos que é um homicídio. Matou um jovem, beleza? A família foi até o promotor. O promotor não vai denunciar? Ah, não, amanhã. O professor vai denunciar? Ah, não, depois de amanhã. E aí, já foi um mês e o promotor nada fez. O promotor nada fez. Sabe o que a justiça fala? Sabe o que o senhor falou? Olha, você pode contratar um advogado e o advogado poderá fazer o papel do promotor de justiça. Ou seja, o advogado vai propor uma queixa-crime como se fosse uma denúncia. O advogado vai ser o promotor de justiça. Olha só, eu, advogado, como promotor de justiça. Por quê? O promotor não tem trocação, eu vou lá e publico, entro com a ação penal privada. Ok? Entro lá com essa queixa-crime no local do promotor. Quando que eu posso fazer isso, professor? Eu, o cidadão, a família, por exemplo, no caso, poderá, no período de 6 meses, 6 meses, digamos assim, a vítima ou a família, né, poderá concorrer, a vítima ou o promotor de justiça, é óbvio, que não perde, o promotor não perde a chance de entrar também. Nesses 6 meses, um ou outro tem a chance de entrar com a denúncia. Se a vítima entrar, o promotor de justiça, puta, vai passar vergonha, né? Vai passar vergonha porque a vítima contratou um advogado e entrou com a ação que o promotor quer para ter feito e não fez no período correto dele. Vai chamar o promotor por tabela de incompetente. Entendemos isso? E aí a vítima vai ter esse período de competir com o promotor de justiça. Isso é ação penal privada. Subsidiária, ok? Fica na espera da pública. Professor, se passou o período de 6 meses e a vítima ou o promotor não fez, quem que entra na jogada? A partir daqui, só o promotor de novo. Aqui só o promotor, só MP, Ministério Público. Depois que passou o prazo, só o promotor. E vai até quanto esse prazo, senhor? Até a prescrição do crime. Até a prescrição do crime. Até a prescrição do crime, ok? Ah, professor, isso aqui, como que fica? Não precisa saber mais que isso, tá, gente? A gente tem que saber só isso daqui. Só isso aqui para constitucional, só isso daqui. Quais são as consequências, o que o promotor fica fazendo, não precisa saber. Precisa saber isso aqui para constitucional, é isso daqui. Você tem que entender o que é a ação penal privada subsidiária da pública. É a oportunidade da pessoa, da vítima ou a família dela propor a ação penal se o promotor de justiça não propor no tempo legal. Ok? Beleza? Maravilha. Vamos lá, vamos evoluir. Não coloquei questão nessas duas básicas, tá? Que normalmente ela vem refletida em outras questões, pra gente poder ganhar tempo também, tá? Senão a gente vai ficar muito atolado na matéria. Beleza? Entendemos essa parte aqui? Depois do intervalo a gente vai falar sobre prisão civil e a gente continua essa batalha nossa para poder fechar o conteúdo do nosso artigo 5º. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.